Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Que Ele seja louvado pelo dom do Espírito Santo, pela sua luz, pela sua força na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. É o grande desejo de Deus e é para isso que nós suplicamos o Espírito Santo de Deus. Hoje eu tomo apenas um versículo do canto do Magnífica de Nossa Senhora, logo depois que foi saudada por Isabel como a bendita entre todas, porque acreditou na palavra do Senhor. Vamos tomar somente um versículo, porque versículo 53, capítulo 1, só o versículo 53, que faz parte do Magnífica: saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Esses dias eu estava pensando, meditando e suplicando o Espírito Santo, porque essa palavra, a rigor, ela parece que é uma utopia, uma coisa que se nos escapa, uma coisa que não é real. Não é assim que às vezes você sente, e eu sinto também, confesso. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Mas nós estávamos rezando, pedindo ao Espírito Santo para que esse versículo se fizesse presente na nossa vida, se faça presente na tua e na minha vida. Qual é a nossa indigência? Qual é a nossa pobreza? Qual é aquilo em que nós mais precisamos na nossa vida? Então, Nossa Senhora cantou com toda a alegria da sua alma, como ela mesmo diz: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pobreza, para a humilhação, para a insignificância da sua serva, porque diante de Deus nós somos o pó, a poeira. Mas eu estava pedindo ao Espírito Santo, porque como é difícil eu transportar isso para a minha vida, e você deve pensar também nos momentos do seu dia, quantas vezes você se sentiu indigente e vendo pessoas sendo contempladas com grandes riquezas, seja riqueza da saúde, riqueza de bens, riqueza de outras coisas que você julga fazerem felizes as pessoas. Então, veja, nós nos centramos nisso. Saciou de bens os indigentes. Agora nós pensamos no lado contrário. Quantas vezes nós nos sentimos, às vezes, melhor do que os outros, mais inteligentes, com mais sucesso, o nosso trabalho foi mais bem recompensado, o nosso conceito nas pessoas foi melhor do que o de outras pessoas. Quantas vezes nós pensamos isso? E quando pensamos isso, nós estamos pensando justamente o contrário da bênção que vai saciar de bens os indigentes, porque nós não nos sentimos indigentes. Mas se nós olharmos uma outra realidade da nossa vida, uma realidade espiritual, é claro que Deus tem seus desígnios, e como diz a Sagrada Escritura em São Paulo,
tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Agora, como eu poderia fazer com que o mal se transformasse em bem, e mais ainda que o bem se transformasse em bem na minha vida? Por exemplo, é comum nós, a partir da meia-idade, um pouco mais de idade, ou até jovens que nasceram com problemas graves de saúde, gastarem ao mês aí 200, 500, R$1.000 por mês de medicamento, de remédio, fora aqueles que são inatingíveis para um trabalhador comum, essas doenças raras que precisam de remédios importados, aí recorrem ao poder público para solicitar remédios que custam 5, 10, 20, 100 mil reais. Outro dia estava ouvindo um medicamento que, para controlar uma determinada doença, custa 100 mil reais a dose. Então, nós vamos... Agora, volta para um mundo mais simples. Você gasta 300, 400, 500 reais por mês em medicamento. E aquilo às vezes nos adianta tão pouco, a gente sabe, carregado de efeitos colaterais, uma pessoa toma 5, 8, 10 medicamentos. Jesus falou lá, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Isso é um mal, ou como diz o ditado popular, há males que vêm para bem, mas não é isso que nos interessa a palavra de Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Pense você agora, se você não precisasse gastar esse dinheiro, 200, 500, R$1.000 por mês, ou até um valor muito mais do que isso, quem tem maior poder aquisitivo, aonde estaria esse dinheiro? Não digo pelo dinheiro em si, mas eu digo pela vida, o que é importante para a minha vida. Nós vemos cada dia pessoas que gastam milhares de reais para satisfazer capricho, vontade, luxo. Mas aí chega um momento da vida que a pessoa, como aquela hemorroíça, isso que eu acho bonito naquela passagem da hemorroíça, aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, aí vai dizer lá na história dela que tocou na orla do manto de Jesus. Eu toquei na orla do seu vestido, senti depressa meu Deus passar, senti Deus passar naquela hora. Olha que fato importante esse da hemorroíça. Aquela mulher dizia que ela sofria, tinha gasto olha que interessante, ela tinha gasto toda a sua fortuna, gastou tudo que tinha com os médicos, aí ao invés de melhorar, só piorava. Olha que bonito isso. É confiar na força do que tem, na força do que faz, na força do que fala, na força do que pensa. Tudo isso está reunido na nossa não indigência, por isso nós não somos repletos de, como Nossa Senhora vai dizer aqui, saciou de bens os indigentes, porque isso faz parte da nossa não indigência, da nossa não pobreza, da nossa não necessidade. Gastou todos os bens que possuía e ao invés de melhorar, só piorava. Vê lá, e ela foi tocar no manto de Jesus. Se eu tocar ainda que seja na orla do seu manto, eu serei curada. Aí, vejam, ela precisou chegar no extremo da indigência, gastar toda a sua fortuna,
e ao invés de melhorar, só piorava. Ela foi jogada na indigência para encontrar o valor maior, tocar na orla do manto de Jesus e assim se sentir curada. Sentiu que foi curada instantaneamente. Agora, nós lembramos outro dia esse canto de Nossa Senhora, que em tudo parece uma utopia, porque essa Mãe Santíssima viu o seu filho crucificado, seu filho torturado, chicoteado, pisoteado, coroado de espinhos. Essa mãe pôde ver o maior sofrimento que uma mãe pode ver a um filho. Acompanhou com os olhos aí a tortura da sua alma. Mas assim, então você poderia pensar, mas esse canto do Magnífica não é uma contradição no coração de Nossa Senhora? Você, então acho que depois da crucifixão ou da morte de Jesus, será que ela deixou de cantar esse hino? Então, veja, Nossa Senhora acreditou e por isso que ela foi digna de ser a mãe do Senhor. Aquele que nasceu de ti será chamado Filho do Altíssimo. Porque veja, hoje, depois de tanto tempo, e olhando a ressurreição, a grande glória da igreja, a ressurreição, a grande glória de todos aqueles que creem, a ressurreição de Jesus, no qual nós também havemos de ressuscitar, porque assim nós cremos, assim nós comungamos o corpo do Cristo ressuscitado, sacrificado, mas ressuscitado também. Jesus é único na sua vida, morte e ressurreição. Ele é presente em todos os momentos. Quando celebramos o sacrifício da missa, que é um sacrifício, também celebramos a força da sua ressurreição, porque foi entregando a vida que ele venceu a morte, foi entrando na morte que ele venceu a própria morte por todos nós, presos ao domínio da morte, vamos dizer assim. Ele nos salvou a todos desse domínio, passando pela morte, ele salvou a todos da morte, porque ressuscitando, ele deu a todos os que nele creem, que comungam do seu corpo e do seu sangue, como ele diz, eu dou a vida eterna, porque é de um corpo ressuscitado que nós comungamos, de um corpo crucificado e morto, mas de um corpo ressuscitado. É por isso que São Paulo vai dizer, sepultados com Cristo, vivemos uma vida nova. Nós morremos em Cristo para com Ele vivermos. Na morte de Cristo, nós crucificamos toda a nossa vida humana. Esse é o nosso objetivo, o nosso ideal. E caminhamos nessa direção, olhamos para isso. Nós estamos... É o nosso foco, é o nosso objetivo, é para onde nós olhamos que vai a nossa caminhada, nossa fé. É para lá que nós vamos, em busca do prêmio eterno da ressurreição de Cristo. Mas não vamos atrás de uma recompensa. Claro, um trabalhador vai trabalhar pelo salário e espera no fim do mês receber a recompensa. Mas também é mais do que isso. Aquele que trabalha pela recompensa, mas nós, mais do que a recompensa, nós buscamos a vida eterna, mas a vida eterna que está no Filho. E isso precisa demonstrar, precisa sentir, precisa realizar o amor que nós temos a Jesus. Precisa ser um fato, precisa ser demonstrado em obras, como São Tiago fala. Quando eu leio lá o Sermão da Montanha e vejo tudo o que eu preciso fazer, amar os inimigos,
Bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém roubar a túnica, o manto, se alguém roubar o manto, oferece também a túnica. Olha que violência para a nossa natureza humana. É a morte, não é isso? É o que Jesus nos pede, morrermos em Cristo para com Ele vivermos. É doído, é dolorido, mas assim, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então vejam, em Nossa Senhora, a grande utopia, a minha alma, meu espírito exulta de alegria, olhou para a sua pobre serva, doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas em mim, manifestou o poder do seu braço. Todo o canto de Nossa Senhora é uma vitória. Aí, claro, eu estava pensando nisso e pedindo ao Espírito Santo, e olhando para mim, para a minha própria vida, e pensando como isso está distante, mas ao mesmo tempo, é claro, não é porque você está longe do seu objetivo que você para. Ao contrário, você quer o objetivo, quando você vê que está distante, você aperta o passo, você corre mais, você procura momentos da tua vida em que você possa estar mais orientado para aquilo que você busca. É como alguém que quer crescer no seu trabalho, ele vai se especializando cada vez mais naquilo que ele faz, vai estudando, como um médico que numa especialidade, qualquer especialidade que ele tenha, ele se aprofunda naquilo. Antigamente você fazia uma consulta de vista com o otorrinolaringologista, depois passou a oftalmologista. Agora você precisa consultar com um retinólogo, que é especialista só na retina. Claro, ele entende de outras coisas, mas se ele especializou na retina, quem há 40, 50 anos atrás dizia ele é um retinólogo? Não se sabia isso. Então a pessoa vai se especializando cada vez mais, assim também na nossa fé. E é o convite que o Espírito Santo faz a nós. Nesse dia, saciou de bens os indigentes. Precisamos olhar para a nossa indigência, e esse canto do Magnífica revela muito da nossa indigência. Por quê? Porque nós não cantamos a cada dia, em cada minuto, em cada situação. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olhou para mim, para essa pobreza que eu sou, para a pobreza que eu tenho, que eu vivo, me saciou de bens. Eu estava faminto, ele me saciou de bens. Eu me sentia pobre, ele me enriqueceu. Eu me sentia abandonado e ele me amparou. Eu me sentia perseguido e ele foi o meu escudo, a minha defesa. Em cada momento do dia, pudéssemos nós ver toda a batalha que os anjos travam por nós, claro, cantaríamos isso em cada hora, mas não pomos no tempo futuro, gostaríamos, faríamos, precisaríamos. E eu estava pensando que, se por primeiro Nossa Senhora cantou, também nós precisamos cantar. Nós precisamos cantar por amor a Deus, por amor naquilo que nós cremos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é aquilo que nós vemos. Quando sentimos que o inimigo foi derrotado, como o inimigo da igreja, por exemplo, lendo a história da igreja, tantas vezes os inimigos foram derrotados. Os inimigos do nosso país derrotados, os inimigos de uma nação foram derrotados. Tantas vezes países, por exemplo, a Polônia quando foi invadida,
né? O povo judeu, quando foi destroçado e depois foi libertado pelo final da guerra. Então, você vai começando a olhar essas situações e você, assim, nós precisamos transportar esse canto para cada momento do nosso dia. É como a gente costuma dizer: estou vendo a viola em caco, não vejo mais solução para isso. E cantar não tem mais solução, eu não tenho saída. Eu cheguei num ponto que eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para quem pedir. Como a hemorroísta, ela não tinha mais a quem recorrer, não tinha mais a quem pedir. E foi só tocar na orla do manto de Jesus e tudo aquilo voltou. Mas não voltou somente a saúde, ali não voltou a saúde, como lá naquele paralítico, lembra? Sentado lá na piscina de Betesda, 38 anos, aquele homem paralítico, o colocavam todos os dias à beira da piscina. Imagina a trabalheira durante 38 anos. Ele confiava na piscina, não sei se os anjos revolviam as águas, não sei quanto que isso é uma tradição, mas assim, precisava de pessoas, precisava daquela piscina, que tinha a obrigação de todos os dias à beira da piscina, era uma esperança. De repente chega um homem lá, um homem Deus, para ele não conhecia, era apenas um homem. Quer ser curado? Sem nada, sem esforço nenhum, sem depender de ninguém. Hoje, na linguagem de hoje, nem a hemorroísta, nem o paralítico de Betesda precisando de ninguém e nem de nada para ser curado. Veja, o Deus, Jesus, chegou a eles e mostrou: vocês não precisam de nada a não ser de mim. Mas não é só para a cura, não é só para as necessidades. E hoje a pobreza a gente vê aí pobreza de pregadores e de seitas, né? Não se pode nem chamar de religião, porque são verdadeiras seitas. Vai lá, você vai conseguir sucesso, dinheiro, que Jesus falou: buscai o pão que dura até a vida eterna, e tudo mais, todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Buscai o pão que dura até a vida eterna, porque o meu pão é uma verdadeira comida, meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a vida eterna. Quem comer o meu corpo e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é uma verdadeira comida, meu sangue é uma verdadeira bebida. Então, transportar isso para a nossa vida. Veja, por isso que tanto, Santo Afonso que dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é um repetir orações, mas é um encontrar a oração. Nossa oração é encontrar esse sentido de que Deus está realizando. Nós confiamos naquele que pode tudo. Tudo é possível ao que crê, não é a palavra de Jesus? Tudo é possível ao que crê. E como creremos? E como teremos fé? Suplicando: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu creio. É a oração daquele pagão que foi pedir a cura do filho, da filha, não me lembro. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Se não virdes milagres, não acreditareis. Esse é o grande milagre. Crer que a cada dia você crê no Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. É assim, Deus criou todas as coisas. É poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente.
Ele vai estar presente em cada momento da tua vida, da minha vida. Mas pensemos como é difícil crermos. Pega cada momento do seu dia, aqueles momentos que te aborreceram, as mínimas coisas. Veja, as mínimas coisas: furou um pneu do carro, você perdeu o ônibus, furou o pneu da bicicleta, furou o pneu da moto. Veja, a minha alma engrandece o Senhor, o poderoso está cuidando de você em cada momento. Como você vai crer tão vivamente nessa palavra de Jesus? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, se eu creio nessa palavra, eu vou estar bendizendo a Deus em cada momento. E eu estou dizendo isso para vocês que eu tenho olhado para mim, para a minha vida, e tenho visto por que aconteceu aquilo. Eu me pergunto por que aconteceu aquele outro, por que eu perdi aquilo, por que eu perdi aquilo, por que não aconteceu isso comigo. Olha, estou confessando, olha a falta de fé que eu ainda tenho, quanto eu preciso crescer na minha fé. Caiu um martelo no meu dedão, inflamou a unha, precisei arrancar. Um exemplo que eu estou dando, um exemplo simples. Ou estava lá pregando uma coisa, deu uma martelada no dedo. Não que goste disso, mas nem um fio de cabelo imaginou isso. Às vezes a gente vê, né, as mulheres preocupadas, né? Nossa, está caindo tantos fios de cabelo da minha cabeça. E mesmo os homens agora, né? Com esse multiplicar de carecas que nós temos no nosso mundo, né? Então, nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus o permita. Então vejam até onde vai a delicadeza dos fatos do nosso dia. Eu não enxergo isso, vou precisar de um óculos, vou precisar de uma cirurgia. Eu estou com um problema no pé, não consigo andar, vou ter que fazer uma cirurgia. Meu joelho está doendo, meu isso, aquilo. Todos os detalhes da nossa vida. Veja como é difícil. É por isso que nós precisamos de muita fé. E aí vem o grande exemplo de Nossa Senhora. A gente já comentou, a mãe, vendo todo o sofrimento do filho, jamais deixou de cantar o Magnífica. E é por causa do Magnífica que ela creu com todas as forças do seu ser. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, manifestou o poder do seu braço, derrubou do trono os poderosos, saciou de bens os indigentes. E depois vai dizer aqui, olha só, a redenção ainda não tinha acontecido. Olha que interessante, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Ela cantou isso lá na visita de Isabel. Ela cantou a salvação de Jesus antes mesmo que Jesus tivesse nascido. Ela foi visitar Isabel, Isabel estremeceu de alegria no seu ventre e disse para ela, ela estava grávida, o anjo tinha acabado de lhe anunciar que aquele que nasceria seria o Deus conosco, prometido lá desde Abraão, e ela já canta aqui, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, que ele se lembrou de sua misericórdia. A realização da salvação vai ser agora, nesse preciso momento. Então precisamos muito da força do Espírito Santo para em cada instante do nosso dia, para cada respiração do nosso dia, nós bendizemos a glória de Deus. Que Nossa Senhora nos ensine a cantar o Magnífica em cada momento do nosso dia, em cada respiração do nosso ser, da nossa vida. Que
o Espírito Santo nos desenhe esse ideal à nossa frente, para que em cada momento dos dias tivermos a tentação de reclamar, que o Espírito Santo nos ilumine. O Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, sacia de bens os indigentes, toda a necessidade que você e eu tivermos, Ele há de saciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.